Salve, salve galera, tudo bem? Turma aí nossa do quarto período, Direito Penal, parte especial da nossa FAC FUNAM. Saudade de vocês, galera, vocês nem imaginam tanto. Beleza? Olha só, galera, me passaram uma missão aqui impossível, né? Substituir a competentíssima doutora Clara. Acho que eu não tenho capacidade para isso, não. Mas vou tentar aí, dentro das minhas limitações, substituir a insubstituível professora Clara. Amigos, olha só, dar um recadinho para vocês, alguns recados antes, tá? Primeiro, eu passei para vocês aí esse vídeo. Na verdade, eu passei esse vídeo para as turmas que eu ministro aula, segundo e terceiro períodos, Direito Penal Parte Geral, que é a minha matéria, que eu percebi que a galera está começando a desmotivar em razão do coronavírus, né? Do ensino à distância. E eu tenho uma opinião muito bem formada quanto a isso. Eu acho que o ensino à distância, ele obviamente ele é diferente do ensino presencial, mas se houver boa vontade de ambas as partes, professor-aluno, aluno-professor, dá para a gente passar por esse período de crise, tá bom? Por esse período complicado, sem prejuízo acadêmico. Eu tenho essa opinião. Mas repito, tem que ter, tem que ter boa vontade das duas partes, né? Não adianta o professor tentar fazer mágica, dar a melhor aula possível e os alunos, né, não ajudarem. E o contrário também vale. Não adianta os alunos terem boa vontade e o professor não ajudar. Então, se houver uma sincronia de ambas as partes, né, uma ajuda mútua, o professor tentando dar uma aula da melhor forma possível, se ajustando, se adequando à realidade do ensino à distância. E o aluno compreender, né, que a realidade é essa e não tem alternativa. E também ter boa vontade em se adaptar, eu acho que a gente vai conseguir sim passar por isso sem prejuízos significativos no conteúdo. E essa é a principal intenção, tá? Passar por esse momento sem prejuízo de conteúdo acadêmico para vocês. Essa é a principal intenção, tá bom? Tenho certeza disso. E eu percebo que, por exemplo, tem alunos dos períodos anteriores, não sei como é que está a situação do quarto período, que eu não ministro aula, mas eu tenho alunos do terceiro e segundo períodos que não assistiram uma aula ainda. Então, por isso que eu optei por mandar esse vídeo, porque a gente tem que se motivar, galera. A vida é feita de motivação, né? A gente tem que se motivar, tem que buscar motivação. Cada um se motiva de uma forma. E se não houver motivação, a gente não consegue caminhar. A vida fica um pouco meio que sem sentido. Então, a gente tem que se motivar. Então, mandei esse vídeo antes de uma aula para a galera do primeiro e do segundo períodos e optei por mandar para vocês também nesse primeiro encontro, tá bom? A intenção foi a melhor possível. Galera, eu não sei até quando a professora Clara ficará de licença, tá bom? Eu não tenho condição de substituí-la por muito tempo e vamos torcer para ela retornar o mais rápido possível, né? Obviamente, a preocupação, foi o que eu falei para ela, a preocupação principal é que ela se recupere o mais rapidamente possível. Não é coronavírus, muita gente já vem me perguntar, não tem nada a ver com isso, tá bom? Porém, ela está com um probleminha de saúde. Eu falei, professora, preocupe-se em se recuperar, que o resto a gente vai dando um jeito aqui. Então eu estou imaginando que ela possa voltar aí rápido. Se ela voltar rápido, eu permanecerei com vocês até o retorno dela. Se ela demorar um pouco, tá bom? Aí nós vamos ter que arrumar, nós vamos ter que colocar aí um outro colega. Porque hoje eu estou com as duas turmas da parte geral,
que é a minha matéria, Direito Penal Parte Geral 1 e 2, segundo e terceiro período. E se eu permanecer com vocês também do quarto, são 3 turmas do quarto, serão 5 turmas, né? 5 dias da semana, 5 turmas. Não dá para mim não. Mais coordenação, mais meu escritório que exige muito de mim, e é o meu xodó. Aí eu tenho que assinar o divórcio aqui em casa, porque minha esposa não vai querer saber de mim mais não. Beleza? E mais um recadinho, galera, olha só. Cada professor aí está adotando um formato para essas aulas à distância. Cada um adota aí um formato diferente, né? Na verdade, não existe uma fórmula pronta, uma fórmula que seja a fórmula mais adequada. O que eu fiz com as outras turmas foi o seguinte: eu fui testando alguns métodos, né? E a gente chegou em uma fórmula que eles reputaram, que eles consideraram a fórmula ideal, eles alunos, do segundo e terceiro períodos. O que é que eu faço? Eu gravo as aulas com antecedência, disponibilizo para vocês, vocês vão poder assistir as aulas, anotar as dúvidas, e no horário da aula eu fico online, tá bom? Online, para sanar as dúvidas e para a gente bater um papo e aprofundar no tema, via Google Meet, tá bom? Eu optei por esse formato justamente em razão do feedback dos alunos. Por quê? Porque a aula ao vivo ela tem alguns inconvenientes, né? A internet em Pirapora, sobretudo com esse período aí da quarentena, está sobrecarregada. Então ela cai muito. Então, imaginemos, eu estou dando uma aula, um aluno faz uma pergunta, eu estou no meio ali do raciocínio, a internet do aluno cai. Isso estava acontecendo várias vezes, não sei se aconteceu com vocês, né, mas vinha acontecendo nas aulas. Aí quando a internet cai, tem que retomar o raciocínio lá do início. Aí a aula começa a não render. Às vezes eu estou no meio da explicação, cai a internet lá e o aluno também não entende, ou às vezes cai a internet dele ou a minha, dá corte na fala, enfim. Então, conversando abertamente com os colegas do segundo e terceiro períodos, eles optaram, e eu acho que também é a melhor alternativa, e além de ser a melhor alternativa, foi uma orientação da direção de Montes Claros, tá bom? O pessoal da FUNORTE de Montes Claros orientou, não obrigou, mas orientou, na medida do possível, a adotar esse formato. Disponibiliza a aula com antecedência. Por que aula com antecedência? Que aí vocês vão poder assistir a aula no tempo de vocês, quando der, pode repetir quantas vezes quiserem, e no horário da aula o professor estará online, tá? Para trocar ideia, aprofundar o tema, enfim. Então eu acho que é o formato mais adequado. Mas, gente, olha só, cada turma é uma turma, cada turma tem um perfil. Segundo e terceiro períodos optaram por esse formato e eu achei adequado. Se vocês do quarto eventualmente acharem que não é o formato adequado, galera, vocês me conhecem, tá? De longa data. Não tem frescuragem com a gente. Se acharem que não está adequado, Leandro, eu prefiro que a aula seja ao vivo mesmo no horário de aula. Sem problema. Fechamos assim. Leandro, a aula está online, porém eu acho que deveria modificar isso ou aquilo. A intenção, gente, a intenção é atender vocês. Então eu não quero fazer aquilo que eu acho melhor. O formato que eu acho melhor. Eu quero adotar o formato que vocês, né, considerem o mais adequado. Então fiquem 100% à vontade para me dar esse retorno, me dar esse feedback, tá? Vocês sabem disso, não tem frescuragem, não tem essa de, vai achar, não tem isso não, tá? Inclusive esse formato que eu estou adotando, ele é muito mais trabalhoso. Por quê? Porque eu tenho que gravar as aulas, estou agora gravando aula, né? E depois estarei ainda assim mais no horário da aula online, então estou tendo um trabalho dobrado. Justamente por isso que eu falo que é inviável a minha permanência nas 5 turmas, né? Porque eu tenho a coordenação e tenho também o meu escritório, tá? Ontem, por exemplo, eu tive que finalizar um habeas corpus lá no meu escritório, eu tive que colocar meu telefone no modo avião. Coloquei os 2 telefones no modo avião para eu parar, concentrar e fazer meu HC.
porque as mensagens começam 7 horas da manhã e não tem horário para parar não. Inclusive estou devendo aí, eu sei que tem alguns alunos que me fizeram alguns requerimentos e eu não posicionei a respeito. Uns eu já devolvi lá na FUNAM, mas está fechado. Outros estão pendentes de devolução, mas é realmente, gente, em razão da sobrecarga, tá? Peço um pouco de compreensão para vocês quanto a isso. Nunca imaginem que é má vontade, em hipótese alguma, tá bom? Então vamos lá, galera? Olha só, eu conversei com a doutora Clara, eu até brinquei com ela, porque lá no fórum a gente faz audiência, e lá um tal de doutor é frescuragem para lá, frescuragem para cá, né? Doutora. Então lá eu a trato como doutor e ela me chama de doutor. Na faculdade eu chamo de professora Clara, me chama de professor Leandro. Aí tem hora que a gente mistura as coisas, então até brinquei com ela isso. Mas enfim, eu conversei com a professora Clara e ela me passou que foi com vocês até finalizou o artigo 129, não é isso? Lesão corporal, tá? Foi o que ela me passou, pelo menos foi o que eu entendi. Então, gente, vamos dar sequência na aula dela, tá bom? Olha só, não sei qual foi a metodologia que ela está utilizando, mas com certeza deve ter sido uma metodologia adequada, porque o retorno que eu tenho tido dos alunos foi muito bom, tá? Então eu vou utilizar a minha, e aí, mais uma vez eu falo que eu estou 100% aberto para críticas construtivas, tá bom? 100% aberto, ok? Galera, vamos lá. Artigo 130 do Código Penal, tá? Abram aí o Código Penal. Artigo 130 do Código Penal, tá? O meu tá aqui a minha Bíblia. O Guilherme de Souza Nutti tá aqui, tá bom? Código Penalzinho, comentado. Abram os seus aí no artigo 130, tá? No preceito primário do artigo 130. Abrindo o código de vocês no artigo 130, tá? Tô esperando um pouquinho aqui para vocês abrirem o código aí, tá bom? No artigo 130 do Código Penal, no Estatuto Repressivo Penal, o preceito primário, tá bom? O preceito primário é o caput, a cabeça do artigo, tá? O caput, cabeça do artigo. O preceito primário, caput, do artigo 130, trata o crime de perigo de contágio, tá? Perigo de contágio venéreo. Deixa eu só arrumar esse negócio aqui para ficar certinho. Isso. Perigo de contágio venéreo. É o que está lá, é o crime do artigo 130 que nós vamos estudar hoje. Perigo de contágio venéreo. Olha só, eu vou ler o que está no caput, tá bom? E depois a gente vai tentar destrinchar esse artigo aqui. E já adianto que é um artigo que cai com certa frequência em concursos e prova de ordem, exame de ordem. Com algumas pegadinhas, eu estava fazendo uma pesquisa aí das últimas questões que caíram sobre perigo de contágio venéreo, e são algumas pegadinhas até repetitivas, que nós vamos hoje tentar abordar aqui, tá bom? Então vamos lá. Perigo de contágio venéreo, artigo 130. O artigo 130 diz lá, expor alguém, tá? Expor alguém, acompanha aí no código de vocês. Expor alguém por meio de relação sexual, tá? Tem que expor alguém, mas expor alguém por meio de relação sexual. Ou qualquer ato libidinoso. Expor alguém por meio de relação sexual ou ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Mais uma vez, expor alguém, tá bom? Expor alguém por meio de relação sexual. Então tem que ser por meio de relação sexual ou ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. É o que diz o caput, o preceito
do artigo 130. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente começar a destrinchar esse artigo aqui, galera. Vamos começar a destrinchar esse negócio aqui, para vocês não errarem isso aqui no exame de ordem e nos concursos que vocês forem fazer, tá? Primeira coisa, sujeito ativo. Sujeito ativo, quando eu digo sujeito ativo, é quem pode praticar o crime, né? Quem pode praticar o crime. Ora, quem pode praticar o crime tem que ser uma pessoa que tem a moléstia venérea. Concordam? Então, quem é o sujeito ativo? Quem pode praticar o crime previsto no artigo 130, perigo de contágio venéreo? Quem pode praticar esse crime? Quem pode praticar esse crime é alguém portador da moléstia venérea. Porque como que a pessoa vai transmitir a moléstia venérea, a doença venérea, se ele não for portador, se ele não tiver a moléstia venérea? Tem como? Não tem, né? Então, o sujeito ativo, aquele que pode praticar o crime, é o sujeito portador da moléstia venérea. Então, peraí, Leandro. Peraí. Se quem pode praticar o crime é a pessoa portadora da moléstia venérea, o crime não pode ser praticado por qualquer pessoa. Certo? Não pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, se não pode ser praticado por qualquer pessoa, não é um crime comum. Porque o crime comum é aquele crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Tá dando para entender, gente? Tá vendo como que não precisa decorar? Dá pra gente enxergar o negócio entendendo? Sujeito ativo, mais uma vez, vamos lá, repetindo, repito. Saudade dessa galera. Olha só, gente. Sujeito ativo, a pessoa portadora de moléstia venérea. Quem pode praticar o crime? O portador da moléstia venérea. Se é o portador da moléstia venérea, não é qualquer pessoa. Se não é qualquer pessoa, este crime do artigo 130 não é um crime comum, porque o crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa, e esse crime não pode ser praticado por qualquer pessoa, pode ser praticado apenas e tão somente pela pessoa portadora da doença venérea, da moléstia venérea. Então caiu lá no concurso a classificação do crime como crime comum, errado, não é crime comum, ele não pode ser praticado por qualquer pessoa. Então, ele é um crime considerado como próprio, tá bom? Tem doutrinador que fala, inclusive, de um crime de mão própria, mas prevalece um crime próprio. Por que crime próprio? Crime próprio porque só pode ser praticado por determinadas pessoas, tá? Ele só pode ser praticado por determinadas pessoas. Quais pessoas? As pessoas portadoras da moléstia venérea. Tranquilinho? Dúvida? Fazer aqui uma telepatia para ver se alguém falando isso tem dúvida. Dúvida aí, galera? Quarto período da nossa FAC FUNAM. Meio do ano, vocês já estão no quinto período, estarão no quinto período, meio advogado, hein? Metade do curso, passa rápido demais. Tá? Primeiro ponto importante é esse. Sujeito ativo, a pessoa portadora de moléstia venérea. Crime próprio, não é crime comum, tá? Galera, quem nunca teve aula comigo, eu repito mesmo, viu? Eu gosto de repetir porque é forma de aprendizagem. Melhor forma de aprendizagem, segundo estudos, é falar, estudar falando, de memorização. Segundo, repetição. Então, repito a exaustão, de forma propositada para memorizar, para quando cair na prova, vocês lembrar daquele professor que ficava repetindo lá um tanto de vezes e não esquecerem. Fechado? Sujeito ativo, o portador, a pessoa que tem a moléstia venérea, a pessoa que tem a doença venérea. Então não é um crime comum, é um crime próprio. Fechado? Sujeito passivo. Quem pode ser o sujeito passivo, galera? A vítima do crime de perigo de moléstia venérea, perigo de contágio venérea, desculpe.
Olha só, nós temos dois entendimentos aí, tá bom? Um primeiro entendimento que fala o seguinte, que pode ser qualquer pessoa que não seja portadora da moléstia venérea. Um entendimento, que a vítima pode ser qualquer pessoa, desde que não seja portadora, tá bom? Desde que não seja portadora de moléstia venérea, tá? Desde que não seja portadora de moléstia venérea. E tem um outro entendimento, tá? Que é o entendimento encabeçado, inclusive, pelo Guilherme de Souza Nucci, que fala que o crime é qualquer pessoa. A vítima pode ser qualquer pessoa, ele não faz essa limitação. Então, tem um primeiro entendimento. A vítima pode ser qualquer pessoa que não seja portadora da moléstia venérea, né? Já o Nucci fala que pode ser qualquer pessoa e não faz essa limitação. Eu não vou entrar nessa área aí porque não é minha área, não manjo nada da área de saúde, mas eu imagino, aqui eu estou chutando, viu? Eu estou passando para vocês a questão jurídica. Nós temos duas correntes. Uma que fala que pode ser qualquer pessoa, tá? Qualquer pessoa que não seja portadora da moléstia, não seja portadora de moléstia venérea. E um outro entendimento que é encabeçado pelo Guilherme de Souza Nucci, que só fala qualquer pessoa. Aí eu estou deduzindo, né? Estou deduzindo que seja a possibilidade da pessoa se contaminar mais de uma vez. Eu imagino que seja por isso, tá? Mas repito, isso aí eu não estou afirmando não, viu? Estou deduzindo. A questão aqui que importa para a gente é a questão jurídica, não a questão da área da saúde, mesmo porque eu sou advogado e não manjo absolutamente nada dessa questão de saúde. Então, a primeira informação que a gente precisa ter bem clara na nossa cabeça é a questão sujeito ativo e passivo, né? Quem pode praticar o crime e quem pode ser vítima do crime. Quem pode praticar o crime? Sujeito ativo. Quem pode praticar o crime? Sujeito ativo, vocês não vão esquecer. É a pessoa portadora da moléstia venérea. É a pessoa portadora da moléstia venérea. É aquele que tem a moléstia venérea. Tá bom? É aquele que tem a moléstia venérea. Quem tem a moléstia venérea pode praticar o crime de perigo de contágio venéreo. Para ele praticar esse crime, ele tem que ser portador da moléstia venérea. Ele tem que ter a moléstia venérea. Moléstia venérea, quem tem a moléstia venérea pode praticar o crime de perigo de contágio venéreo. Fechado? Então, não é qualquer pessoa que pode praticar o crime. Não sendo qualquer pessoa, não é um crime comum. É um crime próprio, porque só pode ser praticado por determinadas pessoas. Fechado, galera? Sujeito passivo, dois entendimentos. Primeiro entendimento, qualquer pessoa que não tenha a moléstia. Segundo entendimento, qualquer pessoa, e para por aí. Tá bom? Sujeito ativo e passivo. Tá bom? Galera, olha só, e a boa fama? A boa fama influencia na prática do crime? O que vocês acham? Prostituta pode ser vítima do crime? Garoto de programa pode ser vítima do crime? Tranquilamente, tá bom? Tranquilamente. O preceito primário em momento nenhum fala de boa fama, de má fama, de garota de programa. Se não fala, não podemos fazer essa restrição, tá bom? Então a boa fama ou má fama em nada influencia a caracterização do crime do artigo 130. Prostituta pode sem problema nenhum ser vítima do crime. Olha só, eu não falei para vocês agora há pouco que para uma corrente doutrinária respeitada, defendida inclusive pelo Guilherme de Souza Nucci, é o autor hoje mais citado nos acórdãos do Supremo Tribunal Federal, Guilherme de Souza Nucci, tá? Ele e o Bittencourt, os dois autores mais citados nos votos lá dos ministros do Supremo. Então é um autor muito respeitado na comunidade jurídica.
E o Guilherme de Souza Nutti fala, quem pode ser a vítima? Falei agora há pouco para vocês, quem pode ser o sujeito passivo? Ele fala qualquer pessoa. Qualquer pessoa é qualquer pessoa, inclusive prostituta. Então não faz sentido, e a própria outra corrente, que é defendida por outra parte da doutrina, fala, qualquer pessoa que não tenha a doença venérea. Então essa corrente também abrangeria a prostituta, que não tem a doença venérea. Fechado? Então não vamos cair nesse tipo de pegadinha aí não, tá bom? A boa fama, a má fama em nada influencia, né, a caracterização do crime de perigo de moléstia venérea, perigo de contágio venéreo, artigo 130 do Código Penal. Prostituta pode sim ser vítima, viu? Vi isso aí em questão da ordem, exame de ordem. Prostituta sem problema nenhum. Prostituta pode ser vítima do crime. Bacana? Galera, o crime pode ser praticado por marido e mulher? O que vocês acham? Crime pode ser praticado entre marido e mulher lá? Sem nenhum problema, viu? Perfeitamente pode ser praticado. Pode sim ser praticado entre marido e mulher. Inclusive estupro, né? Tem um pessoal mais antigo aí que fala que não tem estupro, que marido não estupra mulher. Isso aí é na época da Conchinchina, né? Hoje, se o marido mantiver conjunção carnal mediante violência contra a mulher, falar aqui na linguagem sem juridiqueza, a mulher não quer ter relação sexual, o marido tem a força, é estupro, viu? Estupro. O país mudou. Lembra da história do direito? A sociedade muda, o direito tem que mudar para acompanhar a sociedade. Então, se marido e mulher podem, né, dar margem ao crime de estupro, e pode, tá? Pode, também pode. Marido e mulher também podem praticar o crime de perigo de contágio venéreo, tá? Artigo 130. Então, gente, antes da sequência, só repetindo agora de maneira rápida. Sujeito ativo, qualquer pessoa que tenha moléstia venérea. Então, se é qualquer pessoa que tenha moléstia venérea, não é qualquer pessoa que pode praticar o crime, é qualquer pessoa que tenha moléstia venérea. Então não é um crime comum, é um crime próprio. Sujeito passivo, a vítima, dois entendimentos. Primeiro entendimento, qualquer pessoa que não tenha moléstia venérea. Segundo entendimento, qualquer pessoa para por aí. Boa fama ou má fama em nada influencia na caracterização do crime. Prostituta pode sim ser vítima do crime. Pode ser praticada entre marido e mulher sem nenhum problema, tá bom? Sem nenhum problema. Galera, olha só o que diz o artigo, tá bom? Expor alguém, tá lá no caput, expor alguém por meio de relação sexual ou ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. A contágio de moléstia venérea. Então aqui o crime é perigo de contágio venéreo. Perigo de expor alguém a moléstia venérea. Moléstia venérea. E o que é moléstia venérea? Que o crime fala. O que se pune é colocar em risco, tá bom? É colocar em risco a pessoa, colocar em risco de contágio venéreo, de expor alguém, tá, a contágio venéreo. E o que é a moléstia venérea, tá bom? O que é, galera, a moléstia venérea? Moléstia venérea é uma doença, tá bom? É uma doença transmitida através do contato sexual. Moléstia venérea é uma moléstia, uma doença, tá bom? Transmitida através do contato sexual. Galera da saúde, tá? Olha só, tô falando o que tem na área do direito, tá bom? Nos livros aí que a gente estuda. Guilherme Souza Nutti, Kleber Masson,
o nosso Sanches, tá? Rogério Sanches. Moléstia venérea, aquela doença que é contraída através do contato sexual. Por que eu estou falando isso? Presta atenção aqui, ó, e vocês não vão esquecer. Não vão esquecer. Se você esquecer isso aqui, eu vou jogar uma praga em vocês. Tá bom? Olha só. Olha só, gente. Por que isso aqui é importante? Moléstia venérea é a doença que se pega através do contato sexual. Beleza? Isso é importante por quê? Porque na doutrina hoje prevalece que no caso da AIDS não caracteriza esse crime. Porque a AIDS não é transmitida necessariamente, pelo contato sexual. Entenderam? Olha só, o artigo fala em moléstia venérea. O que é moléstia venérea? Segundo a doutrina jurídica, moléstia venérea é a doença que se contrai através do contato sexual. Então vai cair. Uma hora ou outra vai cair, porque já caiu, vai cair de novo. AIDS. A AIDS não é considerada pela doutrina jurídica como uma doença que pode caracterizar o crime do artigo 130. Por quê? Porque o artigo 130 fala moléstia venérea. O que é moléstia venérea? Mais uma vez, moléstia venérea é a doença que se transmite através do contato sexual. Mas a AIDS não se transmite necessariamente pelo contato sexual. Então, no caso de AIDS, pode caracterizar outro crime. Provavelmente o crime lá do artigo 131, que nós vamos estudar ainda. Ou comigo ou com a professora Clara, tá? Mas não o crime do artigo 130, tá bom? O artigo 130 fala em moléstia venérea. Moléstia venérea, doença transmitida pelo contato sexual. Moléstia venérea transmitida pelo contato sexual. AIDS não necessariamente é transmitida pelo contato sexual. Então, AIDS não se fala em crime do artigo 130, perigo de contágio venérea. Pode ser outro crime, provavelmente do artigo 131, mas não o do artigo 130. Tá bom? Vocês já viram, galera? A galera da polícia aí deve saber, aqueles doidão. Tem um povo aí que fica com a seringa. De vez em quando passa na televisão, né? O povo aí com a seringa, passando, dizem que tá com vírus e passando isso aí pra galera. Tem doido pra tudo, né? E o mais doido é que tem advogado que defende esse povo. Que defende esse povo. Ai, ai. Olha só, esse pessoal da seringa aí. Esse pessoal da seringa que pega a seringa, dizem que tem com sangue contaminado e sai espetando aí. Isso eu vi na televisão, às vezes não dá pena. O cara que tava com a seringa lá em São Paulo espetando a bunda do povo. Né? O pessoal passava, sério mesmo. Eu falo brincando assim, gente, mas com a intenção de deixar a aula mais leve, mas passar o conteúdo, viu? Eu vi isso no Datena uma vez, o cara que estava com a seringa, dizem que era com sangue contaminado, sai espetando a bunda do povo, né? Acho que vocês já devem ter visto isso por aí. Sério mesmo. Não é gozação, não. E aí? O que vocês acham? Vou dar um tempinho aqui para vocês pensarem. Nesse caso, o cara está com a seringa lá. Vamos supor que ele está com a seringa com alguma doença lá, alguma doença sexual, né? Alguma moléstia venérea. E ele sai pinicando aí as pessoas para transmitir. Vocês acham que caracteriza o crime do artigo 130? Mentalizem aí, pensa um pouquinho. 10 segundos para pensar, tá bom? 10 segundinhos. Olha só, gente, a resposta está lá no caput. A maioria das questões envolvendo a parte especial do Código Penal, a resposta a gente encontra no caput. No caput fala, na cabeça do artigo, no preceito primário fala, relação sexual, ato libidinoso.
Lá está escrito. Relação sexual ou ato libidinoso. Relação sexual ou ato libidinoso. Então, o perigo de contágio venéreo, lá fala, mediante, tá? Lá fala, relação sexual ou ato libidinoso. Olhem aí para vocês verem o caput do artigo 130. Lá vai estar expor alguém, tá? Expor alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Expor alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso. Então, você vai expor a pessoa a risco como? Como? Através de ato sexual ou ato libidinoso. Ato sexual, relação sexual, ato libidinoso. Relação sexual, todo mundo sabe, né? Conjunção carnal, pênis e vagina. Relação sexual, né? Tem outras formas também, mas não vamos aprofundar nisso aqui agora não, que não é o momento. Relação sexual, todo mundo sabe. Ou ato libidinoso. Ato libidinoso é uma expressão mais abrangente, tá? Uma expressão mais abrangente que envolve desde relação sexual até, por exemplo, um beijo lascívio, né? E outros, né? Coito anal, enfim. Como eu falei, beijo lascívio, é uma expressão mais abrangente. Então, olha só, o crime do artigo 130, ele ocorre mediante ato sexual, relação sexual, ato libidinoso. Pegar a seringa e espetar alguém é ato sexual ou ato libidinoso? Não. Então, aquele cara da seringa não vai responder pelo crime do artigo 130. Não estou dizendo que ele ficará impune. O que eu estou querendo é mostrar para vocês as pegadinhas do artigo 130, que é o artigo, o crime que nós estamos estudando. Ele provavelmente vai responder por um outro crime, que nós vamos estudar oportunamente, mas não pelo crime do artigo 130. E por que, Leandro, que ele não vai responder pelo crime do artigo 130? Porque o artigo 130 exige relação sexual, ato libidinoso. E pegar uma seringa e espetar alguém não é relação sexual, que eu saiba, né? Não é ato libidinoso. Então, ele não responderá, tá bom? Ele não responderá pelo crime do artigo 130. O doido aí da seringa, né? E o advogado adora quando há um erro e a denúncia é oferecida pelo crime do artigo 130. Que aí na defesa você vai e pergunta: Excelência, qual foi a relação sexual ou ato libidinoso que ele praticou? Aí você já começa a arquivar o processo, né? Então, não é pelo artigo 130. Tranquilo, galera? Estou sendo rápido, devagar? Como não tem como vocês me responderem isso agora, vocês vão me dar esse feedback depois, tá? Ou mensagem privada, ou na aula online, mas eu preciso desse feedback para ver se o negócio está caminhando de forma adequada. Mais uma vez eu falo, a intenção é atender vocês. É passar o conteúdo com uma linguagem simples, que vocês compreendam, e quando for pegar o livro, a doutrina, com o juridiquês, vocês vão pegar essa linguagem simples, vão ter um conhecimento prévio, aí ao pegar o livro para estudar, com esse conhecimento prévio, o juridiquês do livro fica fácil, fica acessível, tá? Essa é a intenção. Mas eu preciso do retorno, do feedback de vocês para ver se está funcionando. Beleza, queridos? Então vamos lá, galera. Mais uma informação importante, tá? Sobre o crime do artigo 130. É um crime doloso, tá? Exige dolo. É um crime doloso. Dolo, tá? É um crime doloso. Dolo, eu acho que vocês estudaram com o professor Gessé. Eu acho que não, o pessoal da manhã foi comigo. O da noite, o pessoal noturno foi com o professor Gessé, se eu não me engano, tenho quase certeza, tá? Mas dolo, né? Vontade livre e consciente dirigida a se realizar ou aceitar realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador.
precisa preocupar com isso não, que agora não é aula de dolo. Mas é a vontade livre e consciente dirigida a realizar ou aceitar realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador. Mas esse é o conceito de dolo, está lá em qualquer livro. Eu quero dizer agora o que vocês precisam saber em relação ao crime do artigo 130, é que o crime do artigo 130 é um crime doloso, tá bom? É um crime doloso. Agora, prestem atenção, é um crime doloso que admite tanto o dolo direto como o dolo eventual. Voltem aí, voltem aí no caput, na cabeça do artigo, no preceito primário. Voltem aí, por favor. O artigo 130, preceito primário, diz lá, expor alguém por meio de relação sexual. Expor alguém por meio de relação sexual. Ou qualquer ato libidinoso. Expor alguém por meio de relação sexual ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea. E olha só o final. De que sabe, ou deve saber está contaminado. De que sabe, ou deveria saber que está contaminado. De que sabe, está no final do preceito primário, no final do caput. Sublinhe lá. De que sabe, dolo direto. Ou deveria saber, dolo eventual. Então, se ele souber, ele sabe, dolo direto. Ele deveria saber, dolo eventual. Tá? Então, é um crime que admite, é um crime doloso, não há forma culposa. O crime em momento nenhum fala de negligência, de imperícia, de imprudência. Então, prevalece que não cabe a forma culposa, não existe a forma culposa. O que existe é a forma dolosa, é o dolo. Agora, o dolo pode ser o dolo direto ou o dolo eventual. Se ele souber da doença, dolo direto. Ele sabe e ainda assim vai lá manter relação sexual. Dolo direto. Se ele deveria saber, ele estava suspeitando e tal, em vez de ir lá procurar saber realmente, fazer, enfim, ele deveria saber e mesmo assim vai lá e mantém a relação sexual, dolo eventual. Então pode ser dolo direto ou dolo eventual. Então eu peço a vocês que peguem aí no caput do artigo, tá bom? No caput do artigo e circulem o dolo direto e o dolo eventual. Sabe, dolo direto. Deve saber, deveria saber, dolo eventual. Não há a forma culposa, tá bom? Não há forma culposa. Só um minutinho, galera. Não tá aqui não. Então, que sabe é o dolo direto, deveria saber, dolo eventual. Desculpem, viu? Mas a minha chefe entrou aqui agora, minha patroa, brava demais, perguntando onde é que está a chave do carro, se eu não responder, né? Então, dolo direto, sabe. Dolo eventual, deveria saber. Não há forma culposa, né? Para o crime ser punido a título de culpa, tem que estar previsto expressamente lá no Código Penal. E aqui não há previsão de culpa, então é forma dolosa. Dolo direto ou dolo eventual. Tá bom? Vamos para mais uma pegadinha, galera? Uma pegadinha? Que o pessoal aí da concorrência vai cair, mas vocês não vão, né? Esse professor Leandro tá engraçadinho, né? Olha só, gente. E se a galera usar, se o cara usar preservativo? Como é que fica aí? O que vocês acham? Tá usando preservativo. Ele tem a moléstia, mantém relação sexual, porém usando preservativo. Tá vendo como que é um crime
aparentemente simples, né, no artigo 130, aparentemente simples, mas dá para extrair uma série de questões. Eu pesquisei, antes de montar as aulas, eu pesquiso o que vem caindo. Concurso Defensoria, da OAB, MP, magistratura, eu pesquiso. Não tem jeito, né? Eu fiquei 5 anos sendo professor de cursinho preparatório, então não tem jeito, a veia é essa. A veia do ensino, não é minha veia pesquisa, não é minha veia extensão, minha veia é ensino. É tentar ajudar vocês a passar na OAB e no concurso público. Nada contra, pelo amor de Deus, antes que dê polêmica, viu? Aos colegas que gostam de pesquisa e extensão, tá? Mas o meu perfil não é esse, meu perfil é ensino. Mas olha só, e a galera da camisinha, do preservativo? O cara tem a doença venérea, tá bom? Tem a doença venérea e mantém lá a relação sexual, o ato libidinoso, porém utilizando preservativo, tá bom? O que vocês acham? Olha só, galera, mais uma vez, tá bom? O preceito primário fala, né, que tem que expor alguém, tá bom? O preceito primário do artigo 130 fala que tem que expor alguém, tá? Mediante relação sexual, ato libidinoso, expor alguém por meio de relação sexual, ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea. Então, tem que expor alguém a risco, né? Expor alguém. O nome do crime é perigo de contágio venéreo. O nome do crime, perigo de contágio venéreo. Então, tem que ter perigo de contágio venéreo. E se a pessoa usa o preservativo, não há o perigo do contágio venéreo. Então, se a pessoa usa o preservativo, ele não responderá por esse crime, porque ele usou o preservativo. Se ele usou o preservativo, ele não colocou em risco a pessoa. Ele usou o preservativo. Então, ele não colocou a pessoa em risco. Não gerou perigo de contágio venéreo, porque ele usou o preservativo. Então, no caso do preservativo, ele não responderá pelo crime, porque ele não colocou em risco. Mas já tem gente aí perguntando, mentalmente, e se a camisinha estourar? Deve ter gente que pensou isso. Olha só, vamos fazer um raciocínio jurídico? Acabei de falar que o crime é doloso. Dolo eventual ou direto, mas é doloso. Quando há dolo, a pessoa tem que ter a intenção de praticar o crime, ou no caso do dolo eventual, assumir o risco de produzir. Tá? Se ele usou preservativo, gente, não há que se falar em dolo. Perfeito? Se ele usou preservativo, ele não teve a intenção de transmitir a doença. E também não assumiu o risco. Ele usou preservativo. Né? Então, poderia, na pior das hipóteses, forçando um pouco a barra, caracterizar uma culpa, mas uma forma culposa do crime. Tá bom? Então, dizem que preservativo é seguro. Não é isso? Se propaga, que é seguro, inclusive que é o meio mais eficaz de evitar contágio de doença venérea. Ele utilizou o meio mais eficaz. Se ele utilizou o meio mais eficaz, a gente pode atribuir ele a intenção de contaminar alguém. Se ele utilizou o meio mais eficaz, a gente pode falar que ele assumiu o risco de contaminar alguém. Aí já é muita forçação de barra, né? Então, no caso da camisinha, da preservativo, ele não responderá pelo crime. E não responderá porque o crime admite a forma dolosa. Dolo eventual ou dolo direto, mas o dolo. E se ele usou preservativo, não há que se falar em dolo. E não há forma culposa. Tranquilo, gente? Entenderam? Estão concordando ou estão discordando? Então vamos dar sequência aqui. Vamos fechar esse artigo aqui, nessa aula. Tá bom? Isso aqui vocês estudaram comigo, então vocês vão relembrar. Vocês lembram quando a gente estudou objeto material e objeto jurídico? Eu falei isso para vocês. Foi uma das primeiras aulas.
Quem tiver aí no caderno, que anota, olha aí, numa das nossas primeiras aulas eu falei a diferença de objeto material para objeto jurídico. Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Isso é objeto material. O objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, no homicídio, A matou B. A matou B. B morreu. A matou B. Quem é o objeto material? Objeto material é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. É a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, será B, a vítima, quem morreu. Objeto material é isso. A pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. E o objeto jurídico? O objeto jurídico é o bem, tá? É o bem ou o interesse tutelado pela norma. É o bem ou o interesse tutelado pela norma. E qual é, tá, o objeto material do crime do artigo 130? O objeto material do crime do artigo 130. Objeto material, pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Quem é o objeto material? A vítima, a pessoa que sofre o contágio venéreo. Né? A pessoa que sofre o contágio venéreo. E qual é o objeto jurídico? Bem ou interesse tutelado pela norma. Qual é? É a saúde, a vida. Então lembrem da diferença de objeto material para objeto jurídico e não vão confundir isso, gente, por favor. Se cair lá no concurso qual é o objeto jurídico, não confundam com objeto material. Se cair objeto material, não confundam com objeto jurídico. Olha só aqui as matérias interligadas, tá? Estudamos isso nas nossas primeiras aulas de Direito Penal 1. Diferença de objeto material para objeto jurídico. Tenho certeza que está no caderno de vocês para quem anotou. Caderno de quem anotou. Objeto material, pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. A vítima que sofreu contágio venéreo. Objeto jurídico, bem ou interesse tutelado pela norma. E qual é o bem ou interesse tutelado pela norma do artigo 130? A vida, a liberdade. Tá bom? Beleza, gente? Tranquilos? Olha só, amigos. O parágrafo, tá bom? Segundo, fala que esse crime só se inicia mediante representação. Então, é um crime de ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem que representar, tá bom? Tem crimes que são de ação penal pública incondicionada. Incondicionada, tá? O Ministério Público oferece a denúncia independente da vontade da vítima. A vítima, querendo ou não, vai ter o processo, vai ter ação penal. É o exemplo do homicídio, né? É um crime de ação penal pública incondicionada. Então, se a pessoa praticou o homicídio não, tem que ser tentativa, né? Porque se for homicídio, a vítima morreu. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Então, se foi tentativa de homicídio, a vítima está viva. Independente da vontade da vítima, vai ter ação penal. A vítima pode chegar lá na delegacia e falar com o delegado, os leigos falam, né? Vou retirar a queixa. Não tem nada de retirar a queixa, chama notícia crimes. Eu vou retirar aí a notícia crimes. Eu não quero dar sequência no processo, não. Não interessa. É um crime de ação penal pública incondicionada. O que é incondicionada? Que não depende de nenhuma condição. Incondicionada não exige nenhuma condição de procedibilidade. Nenhuma. Agora, existem crimes que exigem determinadas condições de procedibilidade, que é a representação. Ou, em alguns pequenos casos, requisição do ministro da Justiça. Tá bom? E esse crime exige, está lá no parágrafo 2º, a representação da
da vítima. Então a vítima tem que representar. Representar, viu gente, como é feito pela vítima, e a vítima não necessariamente precisa ter conteúdo, ter conhecimento jurídico. A representação é uma coisa bem simples, sem qualquer formalidade. É só a vítima chegar lá e falar com linguagem simples. Eu quero que ele responda pelo crime. Pronto. Aquilo ali já é considerado uma representação. Inclusive eu tenho uma lembrança muito boa de representação, porque quando eu fiz a minha prova da OAB na segunda etapa, eu fiz direito penal, lógico, e na segunda etapa caiu um crime de injúria, mas foi injúria praticada contra servidor público no exercício da função. E o crime de injúria praticado contra servidor público no exercício da função é um crime de ação penal condicionada à representação. E a questão perguntou, né, que a pessoa tinha sido vítima de injúria e mostrou lá, era um funcionário público no exercício da função, aí procurou você no seu escritório de advocacia, formule a peça adequada, né? Formule a peça adequada para iniciar o processo. Muita gente colocou queixa, enfim, mas era uma representação, porque era um crime de ação penal pública condicionada à representação. Então, qual é a peça adequada para viabilizar a ação penal? Primeiro tem que ter representação. Sem representação não pode dar sequência, né? Então, o crime do artigo 130 é um crime de ação penal pública condicionada à representação. O que é representação? É uma condição para ter o processo, uma condição de procedibilidade. É uma condição para que o processo se inicie. A vítima representar. A vítima vai lá e fala, olha, eu quero que essa pessoa responda pelo crime. Eu quero que ela responda pelo crime, já é suficiente, né? Ou ela pode procurar um advogado. Aí o advogado vai fazer uma representação formal, né? Aí vai falar que o crime que ele praticou foi o crime em tese do 130, que o crime do artigo 130 é o crime de ação penal pública condicionada à representação, que a representação é a condição de procedibilidade e que em razão disso uma vítima vem por meio do seu advogado apresentar a representação. Mas não precisa de advogado para isso não, é só a vítima chegar lá e representar, tá bom? Gente, isso está no parágrafo 2º. E o parágrafo 1º, tá bom? O parágrafo 1º fala o seguinte, que se a pessoa tem a intenção, tá, de transmitir a doença, a pena vai ser maior. Se a pessoa tiver a intenção de transmitir a doença, a pena vai ser maior. A pena vai ser de 1 a 4 anos, se a pessoa tiver a intenção. Porque lá no caput fala que colocar em perigo. Então, assim, você tem a doença, a pessoa tem a doença e mantém a relação sexual, tá? Você tem a doença e mantém a relação sexual com a pessoa. E isso vai gerar um risco da pessoa, que pode se contaminar ou não, tá? Agora, se a intenção for transmitir a doença, você tem a doença e você tem a intenção, você mantém a relação sexual para transmitir a doença. É diferente. O caput fala que a pessoa tem a doença, tá? Expõe a perigo a outra pessoa. Está expondo a perigo. Agora, aqui no parágrafo 1º já fala que tem a intenção de causar, de transmitir a doença. A intenção, tá? Se ele tiver a intenção, ele não está apenas expondo a perigo, ele tem a intenção de causar, de transmitir a doença venérea. Aí a pena é maior, a pena vai ser de 1 a 4, tá? Então, lá no enunciado da questão, vai falar isso para vocês, se a pessoa tinha intenção ou não, tá? De transmitir a doença. Amigos, olha só, em relação ao artigo 130, eu acho que deu para passar para vocês, deu para destrinchar aí o artigo 130. É um artigo que algumas pessoas não dão tanta importância. Muita gente se preocupa com homicídio, muita gente se preocupa com o estupro, com latrocínio, porque são crimes mais graves e tá aí no nosso dia a dia, né? E se esquecem desses crimes, só que o examinador sabe que a maior parte dos alunos se preocupa com homicídio, com estupro, com o latrocínio. E isso é um prato cheio, esse tipo de crime, como o crime do artigo 130. Por quê? Porque existe uma série de situações que podem ser cobradas.
Nós estamos falando aqui há mais de uma hora de um crimezinho que é desse tamanho aqui no Código Penal. Ó. Mais de uma hora falando de possíveis questões que podem ser cobradas. E repito, viu gente, quando você começa a analisar como isso vem caindo, acaba que torna um pouco previsível. Sujeito ativo, sujeito passivo, a questão da prostituta, a questão da camisinha, do preservativo, não é isso? Normalmente quando cai com essas pegadinhas aí que eu tentei alertá-los, tá bom? Então, um artigo 130 eu dou por encerrado, tá bom? Olha só, galera, como eu falei no início da aula, é uma missão muito difícil, tá bom? Substituir a professora Clara, é uma pessoa que, além de uma professora excepcional, se tornou uma amiga, tá? Eu já tinha um contato profissional com ela do fórum, e inclusive o primeiro júri que eu fiz na minha vida foi com a doutora Clara, um júri em Várzea da Palma. Olha só, né, Deus coloca na gente assim algumas coisas, e ela foi, eu não esqueço disso, eu todo imaturo, né, fazendo júri, primeiro júri, nervoso, e ela foi, como sempre, muito educada, muito gentil, defendeu lá a tese dela, eu defendi a minha tese, mas sem aquela visão que alguns têm, né? Que promotor e advogado tem que ser inimigo. Não tem que ser inimigo. Tem que defender cada um a sua tese, os jurados decidem e depois cada um vai para sua casa com a sensação de dever cumprido. E eu, desde aquele dia, que tenho uma admiração muito grande pela professora Clara, pela forma respeitosa como ela me tratou, né? E durante o curso, durante agora que nós estamos trabalhando também né, na mesma faculdade, realmente a amizade está aumentando e eu a tenho hoje como uma grande amiga. E sei, viu gente, da competência dela. Eu não sei se eu conseguir substituir a altura, se não conseguir, peço desculpas, tá bom? Mas dentro das minhas limitações, eu tentei passar para vocês o que há de mais importante no crime do artigo 130. Eu até poderia avançar um pouco para o crime do artigo 131 hoje, tá bom? Mas eu não vou fazer por alguns motivos. Primeiro, eu quero o feedback de vocês. Eu não sei se o formato que eu estou adotando, que é esse formato, para as turmas do primeiro e segundo período, para vocês também está correto, está adequado. Eu quero o feedback primeiro. Porque se não tiver adequado, vai ser uma incoerência eu estender a matéria se vocês não estiverem compreendendo de forma legal. Então, preciso desse feedback. E o segundo motivo, eu não sei quando a professora Clara retornará. E como ela é a titular da cadeira, ela é a professora titular e continuará sendo de Direito Penal, parte especial, se ela retornar, por exemplo, semana que vem, aí ela já toca a matéria, tá, da forma que ela acha mais adequada. Eu não quero dar muito pitaco na matéria da professora Clara, tá bom? Então, por esses dois motivos. Primeiro, para receber um feedback de vocês. E segundo, tá bom? Segundo, para saber até quando a professora Clara estará afastada. Eu prefiro ficar no artigo 130 e aguardar, tá? Por favor, gente, me dê um feedback, tá bom? Me dê um retorno, sem frescuragem nenhuma, tá bom? Vocês sabem disso, sem frescuragem. Se achar que a aula tá boa, Leandro, a aula tá boa. Leandro, deu para entender. Leandro, tá boa, mas precisa melhorar aqui. Leandro, tá bom, mas precisa melhorar ali. Leandro, tá uma merda, não entendi nada, tá bom? Sem frescuragem, porque se não tiver o retorno, eu não vou conseguir aquilatar, tá? Como que está a situação. E aí eu vou prejudicar vocês sem saber que estou prejudicando. E essa é a minha última, né? Nunca vou ter essa intenção. Tá bom? Então, galera, fiquem com Deus. Uma semana abençoada, tá? Vamos confiar em Deus que vai dar tudo certo. Todo mundo está com problema. Todo mundo, tá bom? Depois de 5 anos eu tive que fechar meu escritório, tá? Meia década. E eu passava lá na porta, via meu escritório fechado, aquilo me dava um negócio ruim, péssimo, né? Tanto que eu lutei, que eu trabalhei para ter meu escritório, para né, entrar no mercado e ver o meu filhote ali fechado.
uma sensação péssima, tá? Mas depois eu olhava no restante da rua e vi que estava tudo fechado. Então, assim, é inevitável, é um momento que a gente está passando e o que eu digo, né? Vamos passar por isso estudando, porque tem muita gente achando que é férias. Muita gente achando que é férias. Eu estou estudando pra caramba nesse período. Estou colocando aqui, eu comprei o livro novo com o pacote anticrime do Sanches, comprei o Auri Lopes, processo penal, e estou devorando. Né? Por quê? Porque eu tô pensando dessa forma, quando voltar, eu quero voltar melhor. Né? Enquanto tem uma galera aí tomando cerveja, achando que é férias, vamos estudar. Vamos estudar para quando a gente voltar na frente da galera que está achando que é férias. E deixa eles comendo poeira lá para trás. Tá bom? Beijo no coração. Não sei até quando, viu? Mas eu estou com vocês. Eu digo não sei até quando, porque realmente o batidão tá pesado. Não sei até quando eu permanecerei na FUNAM. Mas, enquanto eu permanecer, tenha certeza, meu foco são os alunos. Tá? É tentar passar matéria, conteúdo de qualidade para vocês e tentar implementar essa filosofia com os outros colegas na instituição, enfim, para a gente conseguir um curso cada vez melhor e vocês conseguirem aí realizar os planos, os sonhos, os desejos aí que cada um tem. Tá bom, gente? Beijo no coração. Olha só, no horário da aula estarei online para tentar tirar dúvidas que eventualmente existam aí de vocês. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus.